Então, retomando, né, pessoal, a gente estava aí na aula passada falando de variáveis. A gente viu variáveis do tipo primitivo, tanto inteiras como ponto flutuante. A gente viu algumas características dos dois tipos, né? As variáveis primitivas, tá aqui, inteiras, né? A gente viu que o número long, ele é long porque tem um Lzinho no final, né? Então, se eu colocar um número absurdamente grande ou colocar um número absurdamente pequeno, então se eu declarasse lá agora o L como um L, também funcionaria. Assim como eu poderia fazer o L valendo 1 sem o L. E aí eu expliquei que o que acontece, na verdade, é que nesse caso específico daqui, que eu estou deixando selecionado, né? Que acontece aqui? Nesse caso, o 1 ele é inteiro, só que o inteiro ele tem um tamanho menor do que o tamanho do long, logo ele cabe dentro de uma variável long e a conversão é direta. E ele aceita colocar dentro dele um número menor. Então, o long ele tem 8 bits, né? Perdão, 8 bytes, e o inteiro tem 4 bytes. E aí você colocando 4 em cima de 8, sobram 4 ainda. Então ele ainda cabe lá dentro com folga. Dá tranquilo para fazer essa conversão. Fazer isso daqui também é válido. O que eu não posso é tentar atribuir um long para um inteiro diretamente. Isso não dá, porque o inteiro, como eu disse, é tamanho 4. Você tentando colocar algo maior, não vai caber em cima dele, vai sobrar dados aí, vai perder bits dentro da notação. E isso daí não é interessante para a gente. A gente viu também aqui o tipo primitivo ponto flutuante. Tem uma característica muito importante, o ponto flutuante, né? O que tem casinhas depois da vírgula, a gente escreve com ponto e não com vírgula, né? No português do Brasil, o separador de decimais são as vírgulas, né? E na língua americana e inglesa é o ponto. E como é uma linguagem de programação em inglês, você tem esse detalhe daí importante. Isso é importante da gente saber essas diferenças. Uma característica muito boa de ser falada é que os pontos flutuantes, obrigatoriamente, quando eles são floats, eles têm que ter um Fzinho. Os pontos flutuantes que são double, eles têm um Dzinho no final, um Dzinho ou um Dzão, tanto faz, minúsculo ou maiúsculo, para qualquer um dos casos. Para o long, para o float ou para o double, qualquer um dos casos, não tem problema, minúsculo ou maiúsculo. Nesse caso específico daqui do double, eu posso fazer dessa forma. Eu posso colocar o número sem colocar a letra D ali depois, que ele entende que um número ponto flutuante, quando não tem a letra, ele é do tipo double e não do tipo float. Isso daí é bem legal entender que esse número daqui com casas decimais, quando não tem uma letra, eu entendo que, na verdade, é o D que está ali escondidinho e não é o float, tá bom? Então não é o F, é isso daí que a gente viu. A gente vai dar uma continuidade, vamos andar aí na nossa brincadeira. A gente vai falar, a gente estava falando sobre as variáveis. Então eu falei aqui, a gente tinha parado vendo os tamanhos das variáveis, aí a gente conversou sobre. A gente tem as variáveis do tipo char. Vamos ver aí, então, um tipo char rapidamente, entender o que acontece com as nossas variáveis do tipo char. Vou seguir aqui o modelo e vou fazer mais um arquivo desse. Só vou salvar isso aqui para a gente. Vou fazer mais um arquivo desse daqui só para a gente lidar com char. Então vamos lá para a gente poder trabalhar somente com char nesse momento. Então aqui são variáveis, 3. Salvar. Agora, só atualizar aqui os nomes, beleza? Agora a gente vai trabalhar com variáveis primitivas, caractere. São caracteres. Então vamos ver como que a gente trabalha aí com variáveis do tipo caractere. As variáveis do tipo caractere são as chamadas char. Se você brincou com linguagem C, vocês já mexeram com isso daqui. Então, uma variável do tipo char, por exemplo, tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo. E aí eu tenho que dizer qual que é o tipo sanguíneo da pessoa. Eu não posso iniciar ela com esse valor vazio, porque aqui o char, se você notar, ele está representado, ele é delimitado
por um abre apóstrofo, fecha apóstrofo. Ele é também conhecido, esse apóstrofo também é chamado de aspas simples. Então, e por gentileza, é apóstrofo, beleza? Aqui ele tem a necessidade e obrigatoriedade de ter um caractere. Ele não pode ter menos e não pode ter mais. Tem que ser um. Não mais que um, não menos que um, apenas um. Então, por exemplo, eu quero falar que o tipo sanguíneo é A. Eu posso colocar A aqui. Ah, mas é A positivo o sangue da pessoa. Não, você não pode. Por quê? Quando você coloca mais de um caractere, ele deixa de ser um char. Isso daqui está fazendo a característica, está sendo representado um conjunto de char que seria para a gente uma string, que é a próxima que a gente vai falar aí para frente. Esse maisinho daqui não dá, é apenas um caractere. Então, eu posso fazer isso daqui. Tanto é que se eu compilar esse programa desse jeito, ele bonitinho mostra para a gente lá que funcionou. Mas se eu colocar, por exemplo, A positivo e compilar, ele vai dar erro. Por quê? Porque ele não entendeu, porque ele chegou aqui e ele viu, olha, tem alguma coisa estranha, eu acho que precisava ter fechado antes, ou você está usando uma coisa esquisita aqui. E ele não consegue compreender quando tem mais de um. Da mesma forma, se eu colocar nenhum, ele também vai dar essa encrenca daí. Então, na hora que eu compilo, ele vai falar, olha, é um caractere literal vazio, não existe isso daí. Note, aqui não tem nenhum caractere, diferente de eu colocar um espaço. Ó, vou selecionar o espaço para a gente ver. Olha lá, tem um caractere espaço ali. E esse caractere espaço, na hora que eu compilo, ele é um caractere válido, é um caractere que eu posso utilizar. Então, é importante a gente trabalhar entendendo essas características daí do char. O char também, ele tem uma outra representação que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele tem alguns caracteres específicos que são delimitados por contrabarra. Isso aqui vem do mundo Unix, né? Que quando você tem algum comando especial, um caractere especial, ele normalmente ele fica em contrabarra, tem uma contrabarra antes, para que entenda que na frente, aquilo dali que está na frente é um caractere e não um comando, né? Porque se, por exemplo, você colocar uma aspas, né? Ele vai entender que essa aspas aqui você está iniciando alguma coisa, ou um apóstrofo, né? Ele está iniciando alguma coisa. Então, ele entende isso aí. Quando você coloca a contrabarra antes, ele entende que o que vem depois é um caractere e não uma função, uma ação, né? Tem alguns aqui que eu vou destacar, que eu acho que são os mais importantes, vocês já devem ter visto, que é o contrabarra N, que é para pular de linha, o contrabarra T, que é para dar um tab, aquele espacinho, né? Você dá um espacinho. E tem alguns aí que são legais. Se você quiser escrever dentro de uma cadeia de caracteres, você quiser colocar um apóstrofo, você quiser colocar um caractere apóstrofo, você tem que usar contrabarra apóstrofo. Se você quiser colocar uma aspas, contrabarra aspas. Se você quiser colocar uma contrabarra, você tem que colocar contrabarra, contrabarra. Então, são esses detalhes daí bem interessantes. E o que eu posso fazer, né? Eu poderia, por exemplo, querer armazenar aqui um apóstrofo. Então, se eu quisesse armazenar aqui dentro um apóstrofo, nesse espacinho aqui, colocar um apóstrofo, eu vou colocar aqui o apóstrofo. Você vê que na própria IDE, ele já vai, né, deixar isso aqui de uma cor diferente. Olha, esse caractere está diferente. Tanto é que se eu compilo isso daqui, ele vai falar, olha, tem alguma coisa esquisita aqui, eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo. E se eu colocar dois? Agora são dois caracteres. O que acontece agora com esses dois caracteres? Ele compila. Por quê? Porque ele entende, na verdade, que isso daqui é apenas um caractere. Qual que é o caractere? É o apóstrofo. Esse, né, carinha daqui, então só colocar aqui o comentarinho, esse carinha daqui, na verdade, representa para a gente somente o apóstrofo. Ele consegue entender isso daqui. Então, esse carinha é representado, né? Representa esse carinha daqui. Então, contrabarra apóstrofo representa apóstrofo. Se eu quisesse fazer, então, colocar um apóstrofo dentro, né? Se fosse um caractere que me interessasse, era dessa forma. Se eu quiser fazer isso aqui com uma aspas, né? Então, eu poderia fazer, por exemplo, com uma aspas. Vou colocar aqui para baixo, por exemplo, só para a gente ver os dois, né? Ao mesmo tempo. Se eu colocar uma aspas aqui e eu mandar compilar meu programa, vai dar uns erros aqui.
Agora eu acho que fica melhor, né? Beleza. Eu consigo colocar esse caractere, porque aí tem um detalhe muito interessante. O apóstrofo, ele é o delimitador de char. Se eu tentar usar um apóstrofo dentro de um char, eu não consigo direto, eu preciso da contrabarra. Mas a aspas, eu não precisei colocar aqui contrabarra aspas. Mas e se eu colocasse contrabarra aspas? Iria funcionar também do mesmo jeito. Então, isso daí é um detalhe importante, porque é o delimitador. E a gente vai ver que o contrário também vai acontecer lá no quando a gente for lidar com strings, que a string é delimitada por aspas e não por apóstrofos. Então, a gente vai ter aqui o tipo sanguíneo, eu vou deixar só isso daqui para posteridade, né? Char apóstrofo. Tá aqui, aspas, esse aqui já ficou direitinho. Ou pode ser isso daqui, que resulta que é a mesma coisa de colocar apóstrofo, aspas, apóstrofo, que é a mesma coisa de colocar um apóstrofo lá dentro, né? Lá dentro tem um apóstrofo. É isso daí. Então, essas aqui, as três notações, resultam na mesma coisa no final. É isso daqui. As duas notações resultam na mesma coisa no final. E aqui fica a ideia da gente armazenar um caractere, né? Obrigatoriamente, eu preciso fazer uso de um caractere. Eu não posso deixar sem, não posso ter mais do que um. Note, quando eu falo que não pode ter mais do que um, você pode achar isso aqui estranho. Mas lembre-se, isso daqui é um caractere de escape. Então, esse contrabarra, né, em linguagem de computacional, é conhecido como caracteres de escape. Ele é a ferramenta do escape. É o ESC nosso, né? Então, quando você vê lá uma contrabarra, alguma coisa, são os caracteres de escape, e esse cara daí é representado, ele se transforma em apenas um caractere. Por isso, aquilo de lá é válido. A gente tem outros tipos primitivos ainda. A gente vai falar agora sobre o booleano, o último tipo primitivo que a gente vai conversar. Então, eu vou dar aqui um salvar, né? Vamos fazer o boolean. O boolean normalmente causa algumas dúvidas. Eu não entendo muito por que o boolean é tão complicado de se entender. Eu acho que ele é o tipo mais simples e mais fácil. E sem sacanagem, eu gosto muito, eu acho muito fácil de utilizar. Boolean. Variáveis primitivas boolean, ou booleanas, né? Então, a gente vai fazer aí uma variável booleana. A declaração de um valor booleano, boolean, é dado pelo nome boolean. E aí você tem boolean, e aí você pode, por exemplo, colocar lá, verificar se alguma coisa está ok. Então, para verificar se alguma coisa está ok, eu quero ver se ela está ok. Se ela estiver ok, ela terá o valor true. E poderia ter um boolean não ok. E aí isso aí teria o valor false. Eu poderia fazer isso daí. O boolean, ele é um tipo bem interessante, porque ele não é um byte, ele é um bit. Bit, se vocês devem estar lembrados, é a menor unidade de medida que a gente tem dentro da computação. Não existe nada menor do que bit dentro da computação para a gente. Então, o bit, ele representa um estado lógico, ou está ligado, ou está desligado, ou é verdadeiro, ou é falso, ou é sim, ou é não, ou é 1 ou é 0, né, que aí faz a notação binária. Mas o que indicamos aqui é, esse cara daqui, ele pode receber dois valores apenas. Quando é true, é 1. Quando não é true, quando é false, é 0. Então, o valor, né, do bit que está aqui dentro é 0. E isso aqui é importante para a gente fazer aí as nossas operações lógicas. A gente usa muito resultados lógicos, resultados booleanos, né? Então, a gente poderia, por exemplo, colocar aqui um teste. Eu poderia fazer isso aqui, boolean teste. E eu posso atribuir para o teste uma coisa desse tipo daqui. Eu posso fazer, vamos ver se aqui funciona. Olha lá, 1 igual a 2. Vamos compilar e ver o que acontece. O que rolou aqui, na verdade? O que rolou aqui foi que vou colocar entre parênteses, né? 1 igual
igual a 2, ele vai ser uma comparação lógica. Os dois são iguais? Não são iguais, né? Eles são diferentes. Logo, isso daqui não é verdadeiro. Logo, isso aqui é falso. E aí a resposta dessa atribuição é falso. Então, aqui eu tenho uma atribuição e aqui eu tenho uma comparação. E existem ordens de resolução disso daqui que a gente vai ver. Então, ele resolve a comparação lógica primeiro, para depois fazer a atribuição. Alguma dúvida? Essa fator lógico funciona para qualquer coisa? Para quase qualquer coisa. Condição, no caso. São condições, testes lógicos, sim. Para qualquer condição de verificação. Qualquer condição de verificação você pode. Diferente, um igual, um maior, um menor. Todas. E a gente vai ver cada uma delas. A gente vai passar obrigatoriamente por cada uma delas. Eu acho importante a gente ver todas, né? Aqui é somente para a gente ilustrar aí um resultado lógico, um resultado booleano, né? E a gente usa muito, mas é muito mesmo, né? Olhando agora, esse daqui foi o último tipo primitivo. Então, a gente tem os nossos tipos primitivos numéricos, que se dividem em íris e pontos flutuantes. Temos os caracteres, que é o char, e temos os booleanos, que é o boolean. Agora, a gente tem um outro tipo de variável. Esse outro tipo de variável, deixa eu dar um arquivo salvar como, só para aproveitar aqui. A gente tem uma variável do tipo referência. Não vou entrar tão a fundo nela, porque a gente vai ver que acaba algumas coisas saindo naturalmente. Então, não são mais variáveis primitivas, são variáveis do tipo referência. Então, é uma referência a alguma coisa. E aí, como que eu posso montar uma variável do tipo referência? Uma das variáveis que a gente utiliza, que podem ser criadas dessa forma, é a string. A string é uma cadeia de caracteres. Ela é um conjunto de caracteres. A string, por exemplo, nome. Eu posso declarar ela da seguinte forma: nome, new, string. E aí eu coloquei aqui uma string vazia. Ela foi criada. Se eu compilar isso daqui, ele dá certo. Se você olhar lá na nossa apostila, ele vai falar que os tipos referências, ele tem o tipo da variável, o nome da variável, igual, o operador new, aí você repete o nome do tipo da variável e coloca o abre e fecha parênteses. Por enquanto, vamos tomar isso como verdade, né? Como verdade. Mais para frente, a gente vai entender que não são esses detalhes, que na verdade isso daqui não é o tipo da variável, mas sim isso daqui é o método construtor, não é tipo de variável, é uma classe, e isso daqui não é nome de variável, é nome de objeto. E o new é o operador que instancia um novo objeto a partir de uma classe criada. Mas isso fica para mais para frente aí para a gente conversar. A gente pode fazer uma string desse jeito. Também podemos fazer uma string, e a string é uma exceção, ela pode ser feita, iniciada dessa forma, você atribuir um valor para ela. José Verson. José Verson. Fazia tempo que eu não escrevia o José Verson. E aí eu posso fazer isso daqui. Vou colocar aqui outro nome. Outro nome. Tem um nome e tem um outro nome. José Everson, eu posso. Então, os dois são válidos para a criação. Como a gente está falando de variáveis do tipo referência, essa daqui é a exceção da string. A string ela pode ser feita dessa forma. As outras não podem. Note uma coisa importante que a gente tem aqui. O tipo string ele começa com letra maiúscula, não é letra minúscula. Tem que prestar atenção nas diferenças de case das palavras. Até agora, o byte, o short, o int, o long, o float, o double, o char e o boolean, os 8 tipos que a gente viu, todos eles são escritos totalmente em minúsculo. Agora a gente viu que um tipo referência, ele começa com a primeira letra maiúscula. Isso aí tem um motivo, né? E aí a gente pode, por exemplo, criar objetos a partir disso daqui. Para criar um objeto, e aí como a gente não está falando de orientação objeto, é só para a gente ver como se cria tipos referências, eu vou utilizar o tipo object.
object. Objeto igual new object. Opa, object. Abre e fecha parênteses. Se eu compilar isso daqui, belezinha, funciona. Então, essa daqui é a anotação, que é a mesma que a gente está lá em cima. A gente vai ver muito, a gente vai usar bastante isso dessa anotação daqui, acaba sendo normal, mas no caso específico da string, preferencialmente utilizar esse método que eu estou selecionando aqui e não o de cima, para criar uma variável do tipo string, um objeto do tipo string. Então, isso aí é importante. Continuando, a gente tem agora aonde as nossas variáveis ficam, né? Onde que as nossas variáveis podem ser enxergadas. E aí tem alguns detalhes importantes. Variáveis declaradas dentro de métodos ou blocos de código são definidas como locais. Fora deles, elas não existem. E isso daí é um problema interessante que acontece. Vamos ver aí um exemplo. Vamos criar aqui um novo arquivo. Deixa eu salvar esse cara como. A gente ainda está falando de variáveis, né? Sei que não foi passado ainda, mas também sei que vocês já viram linguagem C, que faz parte da estrutura da faculdade, então eu vou me usar desse poder aí de saber que vocês já conhecem linguagem C. Vou escrever aqui um if, e a gente vai ter um desvio condicional. Então, if int a igual a 1, vou colocar aqui um teste lógico, estou testando se o a é igual a 1. Se ele for igual a 1, eu vou declarar a variável b, int b, recebendo o a. E aí, o que acontece? Se eu quiser imprimir isso daqui, eu vou colocar aqui um comando de impressão, a gente vai ver ainda hoje isso daí, né? Então, vou colocar já aqui para a gente brincar. Print, ln, e eu quero imprimir o a. Vou colocar aqui o valor do a. E vou fazer a mesma coisa para o b. Então, vamos imprimir o b aqui. Se você for olhar o nosso programa, ele está correto, está certíssimo. Porém, todavia, entretanto, olha só o que acontece na hora que eu compilo. Ele tem um erro. E esse erro é um erro muito interessante. Olha lá, ele fala para a gente que ele não pôde encontrar a variável b. E aí você fala assim, não, mas como assim ele não pôde encontrar a variável b? Eu declarei aqui o a igual a 1. O a está declarado, ele vale 1. Testei aqui que o a é igual a 1. Estou verificando se ele é igual. Isso daqui me retorna a verdade. Se é verdade, ele vai declarar o b e vai atribuir o valor do a para o b. Sim, verdade. Tanto é que ele não deu erro nesse trecho de código. Vocês perceberam? Não deu erro ali. Isso aqui funciona, está correto. O problema está aqui. Ele vem, imprime aqui, ele imprimiu o A, mas na hora de imprimir o B, ele não consegue imprimir o B. É um problema grave. Por quê? O B ele está existindo dentro desse bloco daqui. Ele foi declarado dentro do if. Quando ele foi declarado dentro do if, ele não existe fora do bloco. Ainda tem um outro erro aí muito, muito difícil de contornar, né? Vamos fazer um outro teste. Vocês viram isso aqui, é esse o motivo. Se eu declarasse o B fora do if, funcionaria numa boa, não teria problema nenhum. E se eu colocasse um else, né? Aí eu falo assim, vou colocar um else aqui e vou declarar aqui o meu B. Int B igual a menos 1. Para eu saber que ele passou aqui. Se eu compilar o meu programa, ele continua dando erro. Aí eu falo assim, mas eu declarei aqui e eu estou usando no else, porque aí você poderia pensar assim, o Java ele pode ter pensado, peraí. Eu imaginei agora, eu já entendi o que pode estar acontecendo. É porque a declaração do B estando ali, ele recebe,
pode ser que se o A não valesse 1, ele não iria entrar aqui. Mas não é isso. Nesse caso específico, que a gente tem a declaração dentro do bloco, a variável só existe aqui dentro. Como ela só existe ali dentro, ela não consegue ser acessada fora. Esse daqui é um exemplo, aonde ele vai reclamar aqui do B. Vou fazer um outro exemplo, eu vou comentar aqui e depois eu retorno a ele. Vou fazer um outro exemplo comumente utilizado. A gente também vou me utilizar do conhecimento prévio de vocês. A gente vai montar um for, um comando de laço, né? Um laço para a gente fazer aqui a repetição de alguma coisa. Eu vou colocar aqui int i igual a 1, ponto e vírgula, e menor igual a 5, ponto e vírgula, e mais. Beleza, não tem nada de estranho aqui. Vou pegar agora e vou colocar aqui uma impressão também. Eu vou mandar imprimir os valores de i. Então, eu quero imprimir aqui o valor do i e o valor do i. Aí, se você fala assim, beleza, vou compilar o meu programa. Compilou. Eu vou rodar o meu programa agora. Olha lá, ele imprimiu o i de 1 a 5. Perfeito, tá joia. E eu quero agora saber qual o valor que o i está nesse momento, né? Depois que ele passou desse ponto aqui que eu selecionei, dessa chave, qual que é o valor do i? Como que eu tenho certeza que o i não está mais valendo, não está com um valor válido para ficar repetindo essa condição? Ah, vou imprimir o i novamente, né? Eu venho aqui, vou colocar aqui para imprimir o i. Aí eu compilo o meu programa e aí ele dá erro nessa linha. E aí, quando ele dá erro nessa linha, novamente, qual que é o problema? O i foi declarado dentro do for, então aqui, ó, a declaração dentro do for, e ele existe dentro do for, ou seja, entre essas chaves. Fora dessas chaves, ele não existe, ou seja, eu não consigo acessar ele ali. Então, essa daqui é a característica importante que eu queria mostrar para vocês, que é aonde a variável existe. Isso daí é a declaração da variável em um local. Dentro desse bloco, ela funciona perfeitamente. Fora do bloco, ela já não existe mais, eu não posso mais acessar. Temos também outras possibilidades. Eu vou deixar esse cara daqui, eu vou tirar os comentários, porque aí quando você compilar esse programa, ele vai ter 2 erros, então esses 2 erros aqui são esses 2 selecionados, que é da existência. Eu vou fazer um outro corrigindo, então eu vou salvar como esse programa daqui, arquivo salvar como, e eu vou colocar agora para a gente solucionar esse problema. Como que a gente poderia solucionar isso daqui, né? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui a declaração das outras variáveis. Eu vou declarar o B, não dei valor, e vou declarar o I também, dessa forma. Se eu compilar o meu programa agora, ele vai dar erro. Por quê? Agora aumentou a quantidade de erros. Mas os erros que, né, surgiram são interessantes. Vamos ver aqui, ó. Primeiro tem que corrigir esse nome daqui, né? Pronto, corrigido. Olha lá, esse daqui sumiu. Tenho 3 erros, vamos ver lá. O primeiro, a variável B já está declarada. Sim, nós a declaramos aqui dentro. Então, ela já existe. Eu não consigo fazer uma dupla declaração dela aqui. Então, eu posso tirar isso daqui. Opa! E eu vou tirar esse daqui também. Vou compilar o meu programa mais uma vez, ele vai continuar dando erro, falando da variável i. Ele vai falar que a variável i já existe. Eu vou tirar a declaração dela. Tirei a declaração, tá lá. Vou compilar o meu programa para atualizar. Perfeito, não tem mais erro. Agora, a gente rodando o programa, a gente vai conseguir ver aqui, ó, o A vale 1. Como ele vale 1, ele cai nessa condição lógica. Se caiu nessa condição lógica, o B também vai valer 1. Aí ele vai imprimir o i de 1 até 5 dentro do laço, né? Dentro desse laço daqui, que eu estou aqui apontando, ele vai aparecer do 1 até o 5, e depois ele vai colocar esse último daqui. Vou até colocar aqui, ó, só para destacar, ó. Vou colocar assim. Você vai conseguir ver que esse daqui aconteceu por último, não foi dentro do laço, né? E aí solucionou o problema lá da declaração. Então, onde a gente declara é um problema sério. Outra coisa importante, eu vou tirar esse else daqui. Vou tirar ele. Beleza. Meu programa continua valendo bonitinho. Vamos compilar. Na hora que eu compilo, eu ganho uma mensagem de erro. E aí ele fala assim: erro, variável B, ela tem que ser inicializada, ela precisa ter um valor, né?
Aí você fala, mas a variável B está sendo inicializada aqui dentro do if. Não é assim que funciona. A Java Virtual Machine é bacana, cara. Ela pensa nos bagulho muito doido. O que ela pensou aqui? Se o A não for igual a 1, se o A valer qualquer outra coisa, não vai ser atribuído um valor a B. Se não for atribuído um valor a B, B não vai ter um valor, logo ele não vai poder ser impresso aqui, não vai dar certo. Seria como se ele não tivesse entrado naquele bloco, não vai ter valor. Então, isso daí é um erro também que a Java Virtual Machine, né, o compilador do Java, o Java C, ele identifica para a gente. É bem interessante, é um erro bem complicado da gente entender e perceber. Aqui a gente recebeu uma pergunta. Tudo isso ocorre por causa do escopo do bloco. Inclusive, nem precisa usar if ou for. Basta criar um bloco apenas com chaves e declarar uma variável lá dentro e não irá funcionar fora do bloco. Perfeito. Uma coisa que o André falou para a gente. Eu utilizei os comandos porque eu já experimentei em outros anos, André, eu gosto, eu já fiz essa demonstração, fazer isso daqui, né? Eu posso criar um bloco e vir aqui declarar uma variável, tipo int c igual a 10. Beleza, eu declarei uma variável c aqui. Se eu tentar imprimir essa variável c simplesmente fazendo isso daqui, né? Colocando aqui fora do bloco, olha que bonito. Agora a gente tem um probleminha acontecendo aqui. Então, é bloco, né? A delimitação são as chaves. Comumente eu não uso porque as pessoas se estranham com essa declaração aqui de bloco, né? Acha que obrigatoriamente tem que ter alguma condição atrás e não tem. Eu posso fazer isso daqui. E é um problema. Temos que prestar atenção. Por via de regra, eu recomendo, né, que vocês sigam alguns padrões de programação. Como estamos iniciando em linguagem de programação, em desenvolvimento, declare todas as suas variáveis no início. Além de declará-las, dê valores iniciais a elas. Então, não somente declarar, mas dar os valores iniciais. É muito importante. Por quê? Toma cuidado também, porque às vezes a gente vai trabalhar com um produto, você declara ela iniciando com 0, aí você começa a ver as coisas dando 0 e você não entende por quê. Tem que saber a lógica, tem que saber a matemática por trás para que isso funcione. Declare as variáveis no início, dê os valores iniciais a ela para depois utilizar. Lá no meio do teu programa, lá no finalzinho, você fala, nossa, eu preciso de uma variável a mais. Ok, sem problema. Se você precisa de uma variável a mais, você rola até o início do teu programa, coloca a variável que você precisa, o valor padrão inicial dela, lá embaixo você resolve. E isso daí é uma coisa que tem que tomar cuidado para não ter dor de cabeça. A gente pode declarar uma variável de forma global, mas ela não ficaria dentro do bloco, ela ficaria dentro da classe, que é a próxima coisa que eu vou mostrar para vocês. Eu poderia, né, a gente está fazendo tudo comumente, nessa disciplina a gente vai declarar tudo dentro do método principal. Então aqui, se você olhar, né, olha lá, está o abre e fecha do nosso método principal. Está aqui a delimitação dele. Então, tudo que a gente está fazendo está dentro do método principal. Mas eu posso declarar uma variável fora dele? Posso. A variável que é declarada fora do método principal, ela recebe uma nomeação diferente. Ela é chamada de variável de classe. Então, ela é uma variável de classe. Ou, se não, também é chamada de atributo. Eu poderia vir aqui, então, estou em cima do método principal, ó, dentro da classe, mas fora do método principal. Eu posso vir aqui, então, nesse espacinho, eu vou declarar uma variável. Pode ser no início, pode ser no final, não tem problema nenhum. Então, vou vir aqui, int d igual a 10. E aí, você vai compilar e você vai ter uma surpresinha. Compilei. E aí você tem lá a surpresinha do C. Deixa eu só corrigir isso daqui, só vou colocar um comentário aqui, e eu acho que ele vai dar mais um erro da variável B. Eu vou colocar um comentário aqui também, só para que não dê mais erros. Ao compilar, olha só que legal, eu tenho aqui a possibilidade de declarar uma variável fora. Eu posso utilizar ela dentro do método?
principal, dentro do método main? Posso. Vamos ver se funciona. Então, eu acho que posso, né? Vamos tentar aqui. Eu quero agora falar que vai começar em D, não em I. Começar em D. Uma modificação aqui. E aí ele reclama. E aí olha só a reclamação dele. Error. Non-static variable D cannot be referenced from a static context. E aí você fala, que diacho é isso? É o seguinte, como eu estou, né, fazendo uso dessa variável D dentro de um método que ele é estático, a variável, se eu quiser utilizar dentro desse método, precisa ser estática também. Então eu venho aqui e coloco static na frente. Só isso. Você compilou, prontinho, está funcionando. Tanto é que você vai notar agora que vai começar em 10. Se ele começa em 10, ele não imprime isso daqui. Ele vai imprimir direto esse valor daqui. Vamos ver aqui, rodando, e olha lá, o I está valendo 10, por isso ele não entrou dentro do laço. Então, tem essas possibilidades daí que são diferentes, né? Então, eu posso fazer uma declaração? Posso. Mas se ela for utilizada, essa variável for utilizada dentro do método principal, por ele ser estático, a variável precisa ser estática também. Não queira se esquentar agora para saber o porquê dos detalhes dela ter que ser estática. Daqui a pouco a gente conversa, mais para frente vocês vão ver, a gente vai ver aqui os motivos do estático ali na frente. Mas fica tranquilo, não se preocupa. É bastante volume de coisas, eu quero tirar algumas coisas que eu julgo que não são tão necessárias quanto algumas pessoas aí podem imaginar, né? Eu acho que isso aqui a gente pode pular por enquanto para a gente conversar. Até porque estático já começa a entrar um pouco nos conceitos de orientação a objetos, né? Por causa disso. Normalmente, André, eu converso sobre o estático quando a gente está em PO. Então, quando a gente estiver falando de programação orientada a objeto, né, aí sim vai ter que entender um pouco do que é static, né? Mas só para não deixar passar em branco, para aqueles que já tiveram um conhecimento, têm um mínimo de conhecimento, quando eu declaro estático, eu estou falando que essa coisa na frente do estático pertence à classe e não à instância que ela gera. Ou seja, ela pertence à classe e não ao objeto. Então, ela compartilha, se você utilizar, ela sempre vai estar na classe. Se eu criar um objeto a partir dela, eu posso utilizar? Posso. Mas todos os objetos vão compartilhar o mesmo valor. Então, literalmente, eu preciso de um pouquinho mais de conhecimento de orientação a objeto para que isso não fique tão estranho assim como eu falei agora. Que ficou bem estranho, até eu achei que ficou estranho devido ao nosso contexto aqui. Mas beleza. Eu acho que faz parte mesmo a gente ter esses detalhes aí que são da linguagem, como eu falo para vocês, a curva de aprendizagem da linguagem Java, ela é muito demorada, então você começa, vai, faz, você não vê muita coisa, parece que você está patinando e não está saindo, mas na verdade você está tendo um acúmulo de muita teoria, ela necessita desse monte de teoria primeiro, de um monte de regras, você entender o funcionamento dessas regras para você começar a produzir. Tanto é que na hora que a gente começa a produzir, é exponencial, você vai extremamente rápido, né? Você sobe muito na produção a partir do momento que a gente já tem essa base daqui implantada em conhecimento nosso, né? Tá aí, então, esse é o motivo, a possibilidade de variáveis. Vamos dar continuidade, então. Diga, pois não, Felipe. Variáveis, quando eu estava aprendendo Java, no Eclipse, aparecia a sugestão de correção. Eu apertava para corrigir, ele simplesmente, na linha onde estava dando erro, ele abria parênteses, escrevia double e fechava parênteses. Aí eu comecei a fazer isso, dava erro, eu usava a sugestão do erro, né? Ele colocava um double na frente da linha que estava dando erro e o código funcionava. E as variáveis eram double. Interessante. Mas ele colocava o double com D maiúsculo? Minúsculo. Minúsculo? Não sei, cara. Eu teria que ver o código para ver o que está acontecendo. Eu para acho poder que eu ainda entender. tenho, viu? Se você tiver e você puder me mandar, eu agradeço. Eu tenho backup de tudo. Depois eu dou uma olhada em qual deles que tá. Você é pior do que eu para ter backup, então? É. Literalmente eu guardo tudo. Eu tenho backup de quando eu comecei a jogar os jogos, tudo. Eu fico até com medo de imaginar isso daí. Ai, vamos lá. Tá em algum lugar. Cadê? Teste de variáveis locais. Deixa eu abrir esse arquivinho daqui
e a gente já vai continuar a nossa conversa. Eu acho que eu tenho que copiar ele. Não trouxe ele para essa pasta ainda. Teste variáveis locais. Por nome, por favor. Teste variáveis locais. Eu não sei se era isso daqui que eu queria, mas vamos lá. Eu acho que é a mesma coisa. Ficou no mesmo contexto. Era esse daí, o teste de variáveis locais que eu tinha feito. Eu achei que eu estava com algum exemplo a mais, mas não, viajei. Não estava com nenhum exemplo a mais. Teste de escopo, a gente acabou de ver, né, que uma variável declarada dentro de um contexto não é enxergada dentro de outro. Se eu tiver, por exemplo, mais de um método, nesse semestre dificilmente a gente vai trabalhar com métodos. Tomara, se der para chegar em métodos, eu fico muito satisfeito, mas método seria a última coisa que a gente veria nesse semestre. O escopo vai ser a delimitação da onde está a nossa variável. Vou mostrar para vocês, eu vou fazer um salvar como, esse daqui, e eu vou deixar para a gente ver o teste de escopo nesse outro que eu vou salvar aqui. Então, 7, vou colocar lá 8, e a gente vai fazer nesse daqui o teste de escopo. Eu poderia, por exemplo, eu vou só dar uma enxugada nisso daqui, né, porque tem bastante coisa. Vou tirar isso daqui e vou deixar aqui. Eu poderia criar um outro método, né? Static, outro método, int k igual a 10. Beleza. Eu fiz aqui declaração de um k igual a 10. Aí você fala assim, legal, declarei ele dentro de um outro método. Se eu chamar esse cara aqui, eu chamar o outro método aqui dentro, olha lá, deixa eu colocar aqui um void, né? Se eu chamar esse cara aqui dentro, então, chamar um outro método qualquer aqui, e depois falar que, na verdade, o meu i não começa em D, mas começa em K, porque o K, né, você chama outro método, a gente está falando de métodos, então não se preocupa com métodos, é só para você entender que aqui eu faço uma parada no meu programa, vou cair aqui nessa chamada, ele vai declarar a variável K valendo 10, do tipo inteiro, finalizou, ele retorna para cá, e aí continua o meu programa. Teoricamente, se eu compilasse na nossa cabeça, parecia muito simples, né? Só que o que rola aqui? Ele não consegue porque ele não conhece o K. O K, ele só existe dentro desse método, né? Ele não existe fora do método outro método. Ele não existe fora desse outro método daqui. E aí o que rola aqui? Mesmo declarando, eu não consigo. Ah, mas eu conseguiria, por exemplo, já que eu tenho aqui o A declarado antes do outro método, eu poderia usar o A aqui? Deixa eu só colocar novamente aqui para tirar esse probleminha, né? Vou colocar aqui o D para a gente ver. E aí agora eu tenho um erro aqui embaixo, ele não consegue enxergar. Por quê? Porque o A só existe dentro do método principal. Então, quando termina o método principal, que ele está delimitado aqui, ó, acabou a existência do A. O A não existe fora dele. Esse cara está fora do método principal. Como ele está fora do método principal, eu não consigo enxergar. Diferente de, por exemplo, se eu colocasse aqui o D. Se eu colocar o D aqui e compilar, funciona. Perfeito. Olha lá, o D funciona numa boa. Mas é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Aonde a gente declara uma variável é aonde ela existe. Então, quando eu declaro ela dentro de um bloco, seja ele apenas um bloco, como a gente tinha feito no caso do for, int for, for, int, i, alguma coisa, né? O i só estava existindo lá dentro. Se eu quiser enxergar ele fora do for, eu preciso declarar o if para fora. Se eu precisar ter uma variável que seja visível tanto dentro de um método como dentro do outro, eu tenho que declarar fora dos métodos. Só que o único contexto que a gente tem que é fora dos métodos é a classe. Aí a gente declara no contexto da classe. Tem essa possibilidade de declaração. Aqui são exemplos de declaração. Comumente, nesse semestre, utilizaremos declarações somente dentro do método principal. Então,
Minha expectativa é, a gente vai trabalhar somente com um arquivo, normalmente ele só vai ter o método principal e tudo que a gente declarar ficará dentro do método principal. A gente não vai declarar nada fora e não vai ter criação de outros métodos por enquanto. Então aqui, por enquanto, fica tudo restrito nesse local daqui. Beleza? Agora tem uma atividade que eu acho bem legalzinha. A gente vai falar bastante, essa atividade gera bastante trabalho, né? A gente tem 3 formas de imprimir na console, né? A gente vai ver aqui 3 maneiras de fazer impressão na console. Então vamos começar um arquivo novo. Esse arquivo novo daqui eu vou mostrar as 3 maneiras que a gente tem para imprimir alguma coisa. Então, a gente tem 3 possibilidades de utilização. Acho que não precisa disso por enquanto. Vou salvar esse cara. Vamos falar agora sobre impressão, né? Como que a gente consegue imprimir na saída padrão do sistema. Então, vamos ver aqui como que funciona a impressão na saída padrão do sistema. Nós temos algumas formas de imprimir. Uma que vocês devem já ter visto, que eu acabei de utilizar, é utilizando o System Out Print LN, né? Se você passou pela experimentação do Visualbert, né? Visual G, né? Se você passou pela experimentação do Visual G, que era lecionado aí no início pelo professor Albert, você tinha lá o escreva e o escreva L, né? O escreva você escrevia e ele continuava ainda com o cursor na frente para que você continuasse a escrita ali. O escreval você escrevia e ele pulava de linha, o L era de linha, né? E aí a gente tem aqui a mesma coisa. System.out, então a gente vai mandar para a saída do sistema uma impressão, então print, e a gente tem o print line, que ele vai imprimir e pular de linha. Então aqui ele imprime e pula de linha. Só diminuir um pouquinho. Ele imprime e pula de linha. E eu tenho um outro comando de impressão que também é para mandar para a saída do sistema, então system.out.print. É só print. Ele vai somente imprimir, mas não pula de linha. Então, ele imprime, mas não pula de linha. Mas não quebra a linha, não dá enter, né? E aí você fala assim, mas vamos ver a diferença? Será que tem muitas diferenças? Não, consideravelmente poucas diferenças. Deixa eu salvar aqui para sair o vermelhinho. Agora, compilando e executando esse cara daqui, olha, imprime e pula de linha. Aí ele veio aqui para debaixo. Aí você viu assim, ó, imprime, mas não pula de linha. Aí você fala, não vi muita diferença. Tá. E se eu inverter a ordem desses dois? Se eu inverter a ordem desses dois, inverti a ordem. Simplesmente isso. Agora eu estou utilizando o print e depois o print ln. Aí vamos ver se fez alguma diferença. Compilei, rodei, e olha só o que aconteceu. Ele imprime, mas não pula de linha. Correto, ele imprimiu, mas não pulou de linha, ele não deu enter. Quando eu iniciei uma nova impressão, que aí foi com System Out Print LN, ele vai lá, imprimir e pular de linha no final. Tanto é que se você notar aqui, ele tem 1, 2 linhas, né? Ele tem aqui, ó, 1, 2 linhas. No outro caso, vou voltar aqui como que estava, né? Compilando, executando, você nota aqui que tinha apenas uma linha, que essa aqui é a linha padrão dele no final aí que ele tem, né, na saída do terminal. Isso daqui é muito importante. Então, quando eu faço essa impressão, ele imprime e ele já vem aqui para baixo o cursor. Esse cara daqui, ele imprime e fica com o cursor aqui na frente aguardando. Então, a próxima impressão vai vir coladinha aqui nele. E a gente tem mais uma outra impressão, e essa daqui eu acho que vocês devem de conhecer, né? O system.out, então também vou mandar para a saída do sistema um print. Só que esse print é formatado, é um printf, que é uma impressão formatada. E ela é exatamente a impressão formatada que a gente tem na linguagem C. Funciona exatamente igual.
você vai ter aqui um conjunto, né, uma cadeia de caracteres única. Então, aqui é texto. E eu posso fazer somente assim. Funciona o meu printf? Funciona. Dessa forma, o printf está funcionando exatamente igual ao print, simplesmente, né? Ele imprimiu e olha lá o texto na frente coladinho. Se eu colocar outra coisa aqui na frente, ele também vai ter isso daqui, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, texto, só para a gente ver. Ele não pula de linha, ele está coladinho. Então, isso daí é uma característica do printf. O printf, ele tem uma diferença na forma dele com relação ao print e ao println. O print e o println, eles são muito parecidos, né? A diferença básica deles é um pula de linha e o outro não pula de linha depois que imprime tudo. Mas se eu quisesse agora fazer impressão de várias coisas, né? Eu poderia, por exemplo, declarar algumas variáveis aqui. Então, int a igual a 1, b igual a 2 e c igual a 3. Tá aí, A, B e C, 1, 2, 3. E eu quero agora utilizar o println e fazer a impressão do A, do B e do C, tudo junto. Como que eu posso fazer isso aqui? Eu queria que tivesse uma saída 1, 2, 3, tudo juntinho, tudo juntinho. Então, o meu objetivo de saída é ter isso daqui, 1, 2, 3. Como que eu posso fazer isso utilizando agora o println, né? Então, system.out.println e eu vou poder imprimir aqui o A mais o B mais o C. Se eu fizer isso daqui, eu vou só colocar esse espaço aqui para vocês poderem ver melhor aí o A, o B e o C. Ele vai imprimir 1, 2, 3? Vamos ver, né? Compilou. Ele imprimiu 6. Que coisa! Ele somou. E se eu quisesse imprimir alguma coisa, né? Bom, e se eu quisesse falar assim, só para a gente poder ver melhor, eu vou colocar aqui uma aspas e um mais. E aqui eu vou colocar aquele caracterzinho que a gente viu, que é o _n, que é para pular de linha, para ele ficar mais organizado, para a gente ver ele embaixo. Agora vamos ver, então, novamente para vocês verem esses 6 aí. Compilei, rodei, e agora não apareceu 6, apareceu 1, 2, 3. Sim, o que acontece nesse momento? Quando você concatena com uma string, as coisas são convertidas para string. Então, aqui o que rolou, né? Aqui eu tinha um pular de linha, ele tinha um enter, né? Então, tinha um enter. Então, é uma string. E aí, eu peguei e somei 1. Um enter mais 1 dá enter 1. Então, aqui nesse primeiro caso, né? Deixa eu só colocar aqui nas linhas de baixo, colocar aqui umas barrinhas, né? E a gente vai ver aqui. Nesse caso aqui, ele tinha aqui, ó, _n, que é o nosso enter. E aí, depois, no próximo passo, a gente tem aqui, quando ele chegou aqui no A, né? Ele ficou, na verdade, aqui, ó, _n1, que ele pegou e resolveu o valor do 1. Então, ele deu um enter e colocou 1. E aí, quando ele chegou no B, ele chegou aqui no B e ele fez o quê? No B ficou _n, 1, 2. Fechou. E aí depois ele fez o quê? Veio aqui no C e colocou _n, já estava 1, 2, e aí ele colocou 3. Porque quando eu somo strings, na verdade eu concateno. Então, quando ele pegou string com alguma coisa, ele pegou essa alguma coisa e converteu para string. E aí ele concatena isso daí. Por que que no exemplo anterior, quando não tinha, né? Deixa eu mostrar aqui, né? Quando não tínhamos, né? Esse pula de linha aqui, ele dava como resposta, né? O 6. Porque ele vai pegar o A, que é um inteiro, mais o B, que é outro inteiro. Inteiro mais inteiro é uma conta aritmética que ele pode fazer, uma soma matemática que ele pode fazer, e ele vai pegar 1 mais o 2, vai dar 3. Beleza, aí ele guardou o 3. O 3 mais o C vale 3, 3 mais 3, 6. Então a resposta é 6. E ele imprime o 6 para a gente ali. Quando a gente coloca uma string para ser concatenada na frente,
ele faz o contrário, ele vai pegar a string, tudo que ele somar agora vai virar string. Então, ele teria essa resposta. E a curiosidade agora, só para a gente ver, e se eu fizesse assim, ó, system.out.println, e eu vou imprimir agora o A mais o B mais o C. E agora eu vou colocar aqui mais, e eu vou colocar aqui um caractere qualquer que a gente possa ver, né? Uma string qualquer. Vou colocar aqui dessa forma, para que a gente possa ver. O que acontece aqui? Qual resposta nós teremos aqui na frente, né? O que vai sair aqui? 1, 2, 3 e esses 3 sinais de menor? Ou ele vai sair 6 e o sinal de menor 3 vezes? Vamos executar e ver, né? Compila, roda. Olha lá, ele somou. Por quê? Porque ele segue a ordem. Ele pegou um inteiro e viu aqui que estava somando com outro inteiro. Somou os dois, deu um inteiro de resposta. Essa resposta daqui, ele vem e soma com outro inteiro. Então, inteiro somado com inteiro dá inteiro. Então, 1 mais o 2 dá 3, o 3 mais o 3 dá 6. Nisso daqui que está selecionado, temos 6 de resposta. Só que aí ele vai pegar 6 inteiro e somar com essa string. Na hora que eu somo com o string, ele vai pegar e vai colocar aqui para a gente. 6... menor, menor, menor. E é isso daí que vai ter de saída para a gente. Então, essa é a diferença aqui que a gente tem de colocar a concatenação de uma string antes e uma concatenação de string depois. Que ainda pode ser feita de uma outra forma. E se eu tiver um parênteses, né? Se eu colocar aqui esse trecho aqui, entre parênteses, o que acontece? Se eu colocasse isso daqui entre parênteses, o parênteses é um operador que muda a ordem de execução das coisas. Então, eu compilo o meu programa, compilei, rodei, e olha lá, voa lá, nós temos o 6, e não mais 1, 2, 3. Então, vou deixar isso daqui também bem bonitinho para que a gente possa ver esse detalhezinho, né? Vou colocar ele aqui para que a gente veja que dá essa diferença. Essa saída daqui, ele vai ter de saída, né, contra barra N, 6. Ele vai dar um Enter e vai colocar o 6. O outro, ele vai fazer ali o 6 menor, menor, menor. Porque o parênteses muda a ordem de execução. E se agora eu quisesse fazer a impressão utilizando o system out printf, né? O printf a gente vai ver agora assim, ó, system.out.printf, e aí o printf eu posso fazer essa impressão, né? Do jeito que eu fiz aqui, eu posso fazer isso daqui. Vamos testar. Teria que dar 6 de resposta aqui, né? Então, mas qual será a resposta utilizando o printf? É isso que eu quero saber, se modifica alguma coisa. Compilando, rodando, ele deu 6 de resposta. Funciona. É, legal. E se eu quisesse fazer alguma coisa diferente, né? Eu posso fazer alguma coisa diferente com o printf, porque por enquanto o printf parece muito print somente, né? Ele está com uma carona de ser print, porque ele faz e não pula de linha. Bem, o printf é uma impressão formatada. Você pode utilizar máscaras de formatação. E aí, como que ele se utiliza de máscaras de formatação? Então, o printf... Opa, achei que tinha copiado tudo. O printf, ele vai ter assim. Aqui eu vou ter uma cadeia de caracteres, uma string, e depois eu vou ter uma vírgula e as minhas variáveis. Então, por exemplo, eu poderia imprimir assim, o A igual a alguma coisa, vírgula, o B igual a alguma coisa, vírgula, o C igual a alguma coisa. É isso daí que eu quero. E aqui eu quero colocar os valores que eles representam. Então, nesses locais onde eu estou colocando a interrogação, eu queria que aparecesse os valores do A, do B e do C, respectivamente, na ordem que está. Como que eu posso fazer? Eu tenho uma máscara de formatação
E as máscaras de formatação do printf são dadas pelo sinal de porcentagem. Então, aqui eu coloco porcentagem. E agora eu quero um número decimal, né? Porcentagem D. Então, eu posso colocar aqui porcentagem D, porcentagem D. E aí, depois, eu coloco as minhas variáveis, A, B e C. Tem lá minhas variáveis. O que ele vai entender? Nesse primeiro local, eu vou colocar essa primeira variável. Ele vai colocar o valor dela. Nesse segundo localzinho daqui, ele vai colocar essa outra variável. Nesse daqui, ele vai colocar essa terceira variável. E olha lá o que vai acontecer. Rodando. Ele vai imprimir lá o A1, B2, C3. Correto. E ele não tinha pulado de linha. E se eu quisesse pular de linha? Beleza, eu coloco contra barra N aqui no início. E olha lá, contra barra N, compilando, executando, ele pulou de linha. E ficou lá o A, o B e o C com os valores. É uma forma de fazer impressão formatada. Eu tenho outras possibilidades de utilizar aqui o printf. O printf, ele pode ser utilizado também, por exemplo, com variáveis de outros tipos, né? Posso declarar aqui uma variável char, sei lá, eu não sei, sexo. Vamos colocar aqui, sexo. E aí eu vou colocar F. E aí eu quero imprimir o sexo e aí vai ficar aqui bonitinho. Então, o sexo e aí a gente vai colocar aqui. Vou colocar já uma quebra de linha. O sexo dois pontos, e eu quero que saia o sexo aqui. Eu tenho uma máscara chamada porcentagem C para caracteres. E aí eu coloco aqui, o nome da variável que eu criei foi sexo. Tá aí. Bonitinho, compilando, executando, e ele imprime lá, o sexo é F. Mas eu posso fazer isso aí com valores ponto flutuante? Posso sim fazer com pontos flutuantes. Então, por exemplo, se eu declarar aqui um double, peso, igual, uma pessoa está com 65 ponto, né, ponto, 7. 65,7. Só para que eu não tenha que colocar um barra N no próximo, eu vou colocar um barra N no final do anterior aqui. Então, vamos colocar aqui o peso E aí agora, o peso, ele é delimitado por um F, né? Ele é um ponto flutuante, então ele é um porcentagem F. Não importa se ele é float ou se ele é double. Ele é porcentagem F. Então aqui a gente tem peso. Opa, peso. E olha só que legal, eu compilei, imprimi, ele saiu lá, 65,7. Aí você fala assim, tá, e daí, né? Bem, é um outro detalhe muito interessante. Se você utilizar, né, somente o print, e aí você vai ter que vir aqui e concatenar, né? Porque aí não tem mais esse esqueminha fácil de colocar máscara de formatação. Aí tem que ser com maisinho lá, beleza? Eu vou colocar o print aqui, colocar no final um barra N, só para pular de linha, e vou colocar um LN aqui para pular, perdão, para pular de linha. Então vamos ver aqui o que acontece. Olha lá, um é 65,7, o outro é 65,7. Diferença, e tem motivos dessa diferença daí. A explicação é que a impressão formatada se utiliza do locale do Java, né, do sistema operacional, que pegou a nossa linguagem, então ele faz de acordo com o que está no teu sistema operacional. Se o teu sistema operacional está em português do Brasil, ele vai ter esse delimitador. Se ele tiver, sei lá, no esquema americano, ele vai ter o que está, seria com ponto mesmo a separação. É por causa disso a explicação. Mas tem que prestar atenção que, se for fazer uma impressão formatada, sairá com vírgula, uma impressão comum, print ou print LN, sairá com ponto. E é isso daí que é importante você ver. Temos também a possibilidade de imprimir strings. Então, vamos colocar aqui um nome, né? Opa. É só que eu desliguei o num lock e eu quero saber...
Agora tá ligado. String nome igual a, só para não dizer que eu não utilizei hoje, né? Uma string delimitada por aspas, Joséverson, nosso ilustre nome padrão aí para a gente usar durante nossas brincadeiras. Se eu utilizar aqui um system out print para fazer a impressão do nome, que máscara que eu utilizo, né? O nome é. Para fazer a impressão do nome, eu vou utilizar porcentagem S, porque o tipo do nome é string, então nome. Quando eu fizer essa impressão, eu tenho isso daqui. Olha lá, Joséverson, ele consegue fazer essa impressão. E eu posso fazer uma junção muito grande disso daí. Uma outra característica que eu acho que é legal a gente comentar. Vou pegar aqui essa impressão do peso. E se eu quisesse agora fazer uma impressão do peso mais bonitinha, né? Eu quero fazer uma impressão do peso, mas eu quero deixar duas casas decimais. Então, para deixar duas casas decimais, eu falo para você que depois do ponto terá duas casas decimais. Dessa forma. E aí eu compilo o meu programa, rodo o meu programa e olha lá, ele tem duas casas decimais. Aí você fala assim, ué, cadê? Eu acho que eu copiei aqui, não, tá certo. Copiei errado? Copiei errado. Eu não acho que eu não compilei, né? Compila, espera, roda. Agora tenha paciência. Pronto. Olha lá, duas casas decimais. Ele tem duas casas decimais. Porque senão, ele por padrão, né, ele vai ter 6 casas decimais. Por padrão são 6 casas decimais. E se eu quiser duas? E se eu quisesse uma? Compila, roda, uma casa decimal. E se eu quisesse que não tivesse casa decimal? Beleza, você coloca ponto e vai. Aí ele deu um erro. Aí fala assim, ué, mas eu só coloquei o ponto. Uhum. Você disse que eram quantas casas decimais mesmo? Você não disse, né? E se eu colocasse zero aqui, funcionaria? Badabim, funciona. E acontece o arredondamento. Isso é importante de lembrar. Quando a gente faz com a máscara de formatação, ele faz o arredondamento. Eu acho que a gente tem aí várias máscaras de formatação já. Para formatação de inteiro é porcentagem D. Para formatação de caractere, porcentagem C. Para formatação de pontos flutuantes, não importa se a gente está lidando com float ou com double, porcentagem F. Para fazer a impressão de cadeia de caracteres, né, strings, porcentagem S. E esse detalhe aqui de você colocar, por exemplo, o nome, vamos contar aqui comigo, Joséverson, 2, 4, 6, 8, 10. Eu quisesse imprimir isso aqui dentro de um espaço de 15, né? Eu quero imprimir dentro de um espaço de 15. Eu coloco aqui 15. Então ele vai imaginar que tem um espacinho de 15. Você vai ver que o Joséverson vai ficar mais afastado. Vão ter 5 caracteres de espaço na frente dele. E olha lá, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 caracteres de espaço que ele coloca para totalizar o 15. Isso daí para ele alinhar para a sua direita, olhando para frente do nome, fica à direita. Se eu quisesse alinhar à esquerda nessa formatação, eu coloco um menos na frente. Para que a gente possa ver, eu vou colocar aqui no número. Eu vou colocar aqui 10, e aí você vai ver que um número com 10, como que ele fica, né? Olha lá, ele ficou aqui, ó. Tem 10 espaços em branco. Na verdade, aqui tem 8, 9, 10, né? Total, você tem que contar com ele. Aqui, esse espaço todo tem 10 caracteres. Então, são 2 do número, e a gente está contando ali, menos esses 2, tem 8 espaços, né, sobrando. Mas e se eu quisesse que ele ficasse alinhado aqui, né? Beleza, você pode fazer, então, colocando um menos. Compilo. Eu acho que o menos é aqui mesmo. Vamos ver? Isso. Ele vai ficar exatamente aqui. Só que ele vai ter o espaço na frente. Aí você fala assim, não sei se tem esse estar de espaço na frente. Peso, eu vou colocar aqui. Quilo. Opa. Quilo. Porque eu acho que aí dá para perceber que realmente ele colocou aqui um espaço, né?
no nome. Aqui tem 10 caracteres no que eu estou selecionando aqui, que foi o que eu coloquei. Essa aí é a grande brincadeira que a gente está falando de variáveis e de formatação. Para a próxima aula, a gente vai resolver esse exercício daqui, utilizando impressão. Então, a gente tem 3 impressões possíveis: print, println e printf. E aí, eu gostaria que, baseado, né, nesses dados daqui, a gente fizesse essa impressão aqui, que está na parte final do slide. Tá bom, pessoal? Por enquanto é só. A aula que vem, próxima aula, a gente resolve esse cara daqui.